Queridos, neste momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor que está em Mateus e na palavra que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14, vai dar início a uma série. Nós vamos falar a respeito de pontos que são estruturas vitais a respeito da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que o nosso Salvador é Cristo, que a salvação vem do alto, é uma graça recebida do céu, e sabemos que graça é um favor que nós não merecemos, é uma manifestação do amor de Deus para conosco, e que nós temos que entender um pouco, ou melhor, de forma completa e não um pouco, a respeito da salvação, do plano de salvação. Então, creio que a leitura desta palavra vai trazer entendimento a todos nós, e creio que seja de extrema importância, porque ela determina o nosso modo de viver, como devemos e como podemos ser salvos, ao mesmo tempo, uma vez salvo, como devemos andar como salvos e qual o propósito de Deus de nos salvar. Então essa palavra, é uma série, é o início de uma série. As duas estradas, observem que aqui nós temos uma seta que aponta para destinos opostos, ou sentidos opostos. Nós temos aqui, nesse texto, conforme vamos ler agora, que uma aponta para uma direção e outra aponta para outra direção. E nós não temos outra opção, nós só temos duas propostas. A Bíblia nos aponta ou nos ensina a respeito de dois caminhos. E nós precisamos nos posicionarmos diante disso. Então o que diz a palavra de Deus? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Vejamos com detalhes a respeito desta palavra. Primeiro, o próprio Senhor Jesus nos diz: entrai pela porta estreita. Nós, como filhos de Deus e obedientes, devemos obedecer ao Senhor a respeito de todas as coisas. Se esse texto finalizasse neste exato momento, nós teríamos uma orientação clara daquilo que devíamos e devemos nos posicionarmos e decidirmos. Então, o que diz? Entrai pela porta estreita. Ponto. Então, significa que tem mais de uma opção. Mas de todas as opções, nós devemos nos posicionarmos a respeito da porta que é estreita. Mas diz mais. Diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Na sequência, ele explica a respeito da porta que ele havia apontado, ou melhor, nos orientado inicialmente. Como é a porta estreita que o Senhor havia dito? Essa porta não só é estreita, mas também ela abre para um caminho que é apertado. E ao entrarmos por essa porta que é estreita e seguirmos por esse caminho que é apertado, nós chegaremos a um caminho que conduz para a vida. Então, o único caminho de vida, ou a única possibilidade de vida, é se nós entrarmos pela porta que é estreita e seguirmos pelo caminho que é também estreito, ou melhor, que é apertado. E são poucos os que acertam com ela. Então nós temos aqui uma definição clara de duas portas. De repente, numa forma ilustrativa, uma esteja ao lado da outra. Mas a questão é que uma proposta é contrária à outra. Talvez alguém tenta buscar um outro caminho. Tenta também procurar uma outra porta. Mas aqui a Bíblia nos dá apenas essas duas propostas. A proposta da porta estreita e a proposta da porta larga. E olha o que diz. Essa porta
ela será apresentada a cada um de nós. Todos nós teremos a apresentação ao longo da vida dessa porta. E em algum momento da vida nós teremos que nos posicionarmos. Ou melhor, nós teremos que decidir. Talvez você já tenha feito essa decisão. Que maravilha! E espero que tenha feito a decisão certa. Porque a porta determina o caminho. Da mesma forma que a porta e o caminho determinam o seu fim, o seu alvo e o resultado da sua escolha. E a Bíblia diz que apenas uma te levará à vida, ou te levará à vida eterna. Apenas uma. E não é a mais fácil, é a estreita. Não é o caminho largo, é o caminho apertado. E creio eu que ele não seja somente apertado, ele seja também difícil. Mas é ele que conduz para a vida eterna. E interessante que nós temos aqui uma ilustração de uma porta, mas sabemos que a porta não é tão fácil assim. Ela não é tão perceptível assim. Ela não é tão visível assim. Ela se torna visível a partir do momento que crescemos e nos amadurecemos. E ela está diante de nós dia após dia, momento após momento. Nós que já nos decidimos, devemos não só entender com clareza a decisão que tomamos e as consequências da decisão tomada, mas devemos também nos preocuparmos com os nossos pequeninos, que eles um dia terão que tomar essa decisão. Isso é mais importante. Eu ando muito preocupado. Eu tenho dito essa frase já faz muito tempo. E eu acho que eu continuarei andando preocupado a respeito de muitas coisas. Mas eu tenho visto que em muitas congregações, a geração que está entre os adultos e os pequeninos, em grande quantidade, eu não sei precisar, ela está decidindo pela porta errada. Nós observamos isso pelo caminho, pelas suas atitudes. Porque quando você decide pela porta, você decide pelo caminho. Quando você decide pela porta e pelo caminho, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, reflete a decisão que você está tomando. Isso é muito sério. E alguns pais, alguns adultos, alguns maduros têm se acomodado a respeito das suas escolhas. Isso é muito sério. Nós devemos ensinar em todo o tempo, até que essa decisão seja definitiva. Porque chega um momento na vida que a decisão é definitiva. Talvez você pense, e aqueles que não definiram? Não se preocupe, a vida definiu por ela. Isso é muito sério. Queridos amados, que escolhemos certo, que façamos a escolha correta, a escolha da porta estreita. Mas, Senhor, é a escolha mais difícil, mas é a escolha dada pelo Senhor. Nós sabemos que quando o Senhor está à frente das coisas, Ele pode todas as coisas. Ele só não nos indica, mas Ele vai conosco e nos ajuda até o fim. Deus é maravilhoso. Toda bondade mana do trono de Deus. E se Ele disse que escolher a porta estreita é a porta certa, sejamos todos obedientes. Senhor, mas não estou vendo após a porta. O Senhor sabe de todas as coisas. Confia no Senhor. Ele que nos fez, Ele que nos sustenta. E aqui nós temos essas duas portas. Queridos, parece que a porta maior é mais convidativa. Parece que a porta maior é mais atraente. Parece que a porta maior é mais confortável. Parece que a porta maior, inclusive, pode passar mais pessoas ao mesmo tempo. Eu não vejo na interpretação desse texto essa possibilidade. Eu vejo que na interpretação desse texto é uma escolha pessoal. E entra uma pessoa de cada vez. Cada um de nós temos que fazer a nossa escolha. Parece que a porta maior nos convida, mas é a porta menor que o Senhor nos indicou. A Bíblia diz que também, após escolhermos a porta, haverá um caminho após a porta. Será que podemos dar uma espiada no caminho?
Sabe quando você entra num restaurante, no self-service, você observa tudo aquilo que está sendo ofertado antes de começar a servir o seu prato? E você anda pelo corredor, observa, para não encher o seu prato com coisas, né, que você gosta, mas com coisas que você gosta ainda mais. Tem gente que anda observando. Qual é toda a proposta do Evangelho? Fica estudando. Quem dá mais, quem oferta mais? Será que a porta maior vai ofertar coisas melhores que a porta menor? E a Bíblia fala que o homem decidirá. E ele estará diante desse caminho, dessa porta. E uma vez escolhido, não tem volta. Não tem volta. Escolher a porta menor tem as consequências. Hoje falaremos apenas da porta. Mas na sequência falaremos com mais detalhe do caminho. E obviamente da consequência das nossas escolhas. Mas nós sabemos que uma conduz à perdição. A perdição, aos olhos de Deus, é terrível. Mas aos olhos do homem é tentador. Você falar isso para um homem natural, para um homem que não fez a escolha, mostrando para ele todos os elementos que compõem a perdição, você coloca ele na dúvida. Ele não tem uma atitude ou uma decisão imediata como nós, que já tomamos a nossa decisão pela porta estreita. Ele não pensa da mesma forma. Ele não discerne da mesma maneira. A questão é, será que os nossos pequeninos, nossos adolescentes, já tiveram também essa consciência e esse discernimento? Já se posicionaram a respeito daquilo que precisam escolher? Lembrando dia após dia. E isso é bom que nós também nos lembremos dia após dia, porque se nós escolhermos a porta larga, ela conduz para a perdição. E lá haverá choro e ranger de dentes, por toda a eternidade. Queridos, nós temos que pregar a respeito da salvação, e nós temos que lembrar a respeito também da perdição. Nós temos que andar no temor, no tremor e no fervor do Senhor. E nós temos que ensinar aos nossos pequeninos a respeito dessas três coisas fundamentais. Os adolescentes, como eles estão cheios de vida, cheios de vigor, às vezes eles se esquecem de um desses três itens. Porque muitas das vezes eles confiam nas suas próprias forças. E nós, quando estamos jovens, nós confiamos na força do nosso braço, na força do nosso entendimento. Queridos, essa verdade é absoluta. Existe uma vida proposta pelo céu, uma vida eterna. Uma vida maravilhosa. Uma vida que pode se chamar de vida. Não é a vida que o mundo chama de prazeres da carne, porque é essa vida que o mundo chama de prazeres da carne se chama perdição aos olhos de Deus. Realmente é tentador, de acordo com as inclinações da carne. Mas, queridos, ela é perdição eterna. Também nos mostra que são muitos os que entram pela porta larga e que conduz à perdição. Mas são poucos, muito poucos, aqueles que decidem pela vida, pela porta estreita e pelo caminho que é estreito também. Queridos, fomos criados para estarmos atentos às nossas tradições. Somos criados para estarmos atentos às instruções dos nossos pais. Mas a questão é, será que as instruções dos nossos pais estão alinhadas à palavra de Deus? Já observou como o ser humano tem a tendência a seguir o fluxo, a seguir a multidão, a seguir o popular? Nós fazemos isso algumas vezes, inclusive por sobrevivência. Se você está numa estrada perdido, não sabe para onde vai, e precisa retornar, ou precisa entrar em algum lugar, ir para algum lugar bem conhecido, o que você faz? Segue o fluxo. Só que o problema é que muitas das vezes fazemos isso a respeito de outras coisas, que são muito mais importantes do que chegar num determinado lugar, num determinado compromisso, mas algo que decide a respeito da nossa vida eterna. Temos que pensar bem. E será que é fácil tomar a decisão pela minoria? Será que a maioria não vai criticar, zombar, pressionar a minoria? Vai sim.
Vai com certeza. Ao mesmo tempo, não nos parece muito atrativo aquilo que a multidão tem decidido. E não parece que a multidão goza de uma alegria maravilhosa, de um júbilo que parece que nem vai acabar. E não parece tortuoso demais escolher pela minoria. Não parece que saímos do grupo, fomos excluídos. Queridos, temos que pensar a respeito da eternidade. E essa palavra nos fala a respeito da eternidade. Essa palavra nos mostra a respeito de tudo isso. Que esse texto nos mostra um princípio, um meio e um fim. Sendo assim, ele nos mostra a respeito que dentro de um princípio existe uma porta. A respeito do meio existe um caminho. E a respeito do fim existe a vida e a perdição eterna. Não podemos brincar diante da porta. Devemos nos posicionarmos diante da porta. E diante da decisão que tomamos, com a porta que escolhemos, nós devemos lembrarmos que existe um caminho que está totalmente alinhado à porta que foi escolhida. Louvado seja o Senhor, porque Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Queridos, a salvação é um evento, é um momento e é algo formal na vida de uma pessoa. Existe um momento pontual que nós decidimos pela vida eterna, a vida que Cristo nos propõe. Queridos, eu tenho visto muitos jovens, muitos jovens, que fazem parte de grupos sociais, inclusive gospels, mas que ainda não se decidiram por Cristo. Que não se lembram qual foi este momento que entrou pela porta. Querido, quem entrou pela porta sabe qual foi o dia e a hora que entrou pela porta. Porque este momento é transformador. Onde você entra em Cristo e Cristo entra em você. Onde a palavra do reino entra e se instala em você e você faz parte do reino de Deus como cidadão do céu. Não significa uma vida fácil. Não significa uma vida sem problemas. Não significa uma imunidade para se viver com mordomia na face da terra. Mas significa que nós, ao decidirmos por essa porta, nós acharemos pastagem. Existe uma garantia de vida eterna e não de vida fácil. Uma coisa é vida eterna, outra coisa é vida fácil. Ele é a porta. Você já se decidiu por Cristo. Você já entrou por essa porta. Existe uma música infantil que diz, se o meu coração parar de bater agora. E aí? Se o seu coração parar de bater agora, você já havia se decidido. Você já entrou pela porta. Você tem a garantia que achará pastagem para a sua alma. Você tem a garantia da vida eterna. Não temos mais ouvido pregação sobre vida eterna. Isso me preocupa. Ela também não tem que ser como um evento temporal. Ela tem que ser uma verdade pregada sempre. E ela deve ser pregada na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dia após dia, até que todos entrem pela porta. Até que todos entrem pela porta, fazendo valer o sacrifício de Cristo por nós. Querido irmão, querida irmã, é o Senhor que te diz, eu sou a porta. Eu não consigo me esquecer do dia que eu passei pela porta. Eu estava de joelhos sobre uma cama e uma senhora lia a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, suave. E eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu tenho muita pouca idade,
mas angústia demais no coração para suportar essa vida terrena. Mas o Senhor está me propondo uma vida e uma vida com abundância, da graça e da misericórdia. Eu quero a tua graça, eu quero a tua misericórdia. Eu preciso, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia. E aí eu entendi, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu vou parar por aqui. É uma série, como eu disse. Nós temos uma longa caminhada. Nós trabalharemos a respeito da porta, do caminho e dessa chegada. Queridos, temos que ficarmos muito atentos e não perdermos em tempo algum a proposta original que a palavra de Deus nos traz, para que tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Agora eu te faço uma proposta. Para você que ainda não confessou Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, você pode fazer agora. Se você quiser, como igreja, nós iremos orar com você e por você, para que em nome de Jesus você também possa passar por essa porta, que você possa trilhar por esse caminho e que você possa encontrar vida e passagem para a sua alma. Se você quiser fazer essa decisão e fizer essa decisão neste momento, eu peço que você levante a sua mão. E assim saberemos que você tomou essa decisão. E nós oraremos com você e por você, para que em nome de Jesus, você seja fortalecido e que você seja cada dia mais encorajado. Fortalecido pela palavra, encorajado pelo Senhor e sustentado pela graça e pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser, eu oro por você aqui na frente. Se você quiser, a igreja do Senhor orará por você também. Nós iremos interceder, é um momento crucial. Talvez seja o momento mais importante de tudo que fazemos neste lugar. A nossa razão de existir, de fazermos a obra de Deus é justamente para que pecadores se arrependam, confessem ao Senhor e conheçam e recebam a vida eterna. Se você quiser, nós oraremos por você. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa todos aqueles que ainda não conseguiram ou não entenderam, por isso não se decidiram a ti. Senhor, que o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa, ó Pai, em nome de Jesus, fazer a sua obra maravilhosa, para que todos se dobrem a ti, para que todos confessem o teu santo nome, para que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, e que todos foram feitos para viver para a tua glória, para louvor do teu santo nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Amém, amém.